Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, abordaremos os fatos socioeconômicos que para muitos especialistas ficou conhecido como a origem do vício moderno. O fim do século XIX foi para Nova York um período de profundas transformações. A cidade estava em franca industrialização e a construção civil mostrava ao mundo edifícios enormes, capazes de arranhar os céus. Nova York era, sem dúvidas, a cidade do futuro. A farta oferta de empregos, salários melhores que os oferecidos na Europa e a possibilidade de uma vida mais digna forjou um dos mais impressionantes movimentos de migração da história e uma inevitável explosão demográfica. No início da década de 1820, a metrópole possuía em torno de 120 mil habitantes. Na época, já era considerada o maior centro urbano dos Estados Unidos. Contudo, em 1898, em pouco menos de 80 anos, saltou para 3,4 milhões de moradores. Metade da população era formada por imigrantes da Europa Ocidental, da Europa Oriental e da Ásia, que foram atraídos pela vasta oportunidade de empregos que surgiram com o acelerado crescimento econômico. Porém, a grande leva de imigrantes provenientes de diversos países não encontrou uma cidade preparada para esse repentino crescimento populacional. A maioria teve que morar em favelas insalubres, que em boa parte dos casos nem água possuía. O rápido crescimento da cidade favoreceu o aumento da miséria, da violência e da prostituição. Por outro lado, as classes alta e média nova-iorquinas gozavam de uma qualidade de vida jamais vista. A moda, as carruagens, os jantares e as festas refletiam os ares de um novo século que se aproximava. Afinal, os acontecimentos do fim do século XIX justificavam uma sensação de que no próximo o homem seria capaz de grandes realizações. O rápido crescimento econômico propiciou um estilo de vida invejável para as classes mais abastadas. Contudo, apesar do consumismo e do sentimento real de progresso, a noção de moralidade e das obrigações familiares era muito presente. Naqueles anos, a mulher, na grande maioria dos casos, era submissa ao marido e desempenhava somente a função de dona de casa. Era mal visto, por exemplo, que ela saísse de casa sozinha ou até mesmo acompanhada por uma amiga. A domesticidade e pureza eram essenciais para a mulher branca de classe média nova-iorquina. É possível que toda essa cobrança de perfeição nos deveres domésticos, assim como no comportamento, tenha influenciado a história que contaremos a seguir. Existia na época uma grande demanda por medicamentos que pudessem aliviar as dores femininas, e é nesse contexto que, por volta de 1890, três personagens destacam-se no que poderemos chamar de a origem do vício moderno: as mulheres brancas de classe média, os médicos e os opiáceos. As donas de casa eram por algum motivo especialmente propensas a comer ópio. Comedores de ópio era um apelido atribuído às pessoas que usavam exageradamente a droga. As mulheres brancas de classe média, submissas às suas obrigações, procuravam ajuda para tratar suas dores emocionais. Neste quesito, os médicos prescreviam ópio de forma irrestrita a qualquer solicitação que recebessem, não somente de donas de casa, mas especialmente a elas. Além das donas de casa, a alta classe como um todo tinha acesso fácil aos medicamentos derivados de ópio. Tanto médicos quanto pacientes passaram a apreciar cada vez mais as qualidades milagrosas desta droga. Assim como o rápido crescimento econômico, que muitas vezes era visto como um milagre, a solução para as dores era rápida e instantânea. Foi inevitável que o uso do ópio e de morfina explodissem. A demanda era absurda. O número de dependentes crescia exponencialmente. Para se ter uma ideia,
entre 1840 e 1890, as importações subiram de 12 grãos per capita para 52 grãos per capita. Já na época, os médicos foram amplamente responsabilizados por criar cada vez mais comedores de ópio. O visível aumento no número de dependentes começou a causar um desconforto na sociedade conservadora. Com o aumento de dependentes de ópio e morfina, novas opções foram propostas pelas indústrias. A primeira opção que chamou a atenção da comunidade médica foi a cocaína. Presente na composição de bebidas de sucesso como o Vin Mariani e na Coca-Cola, a cocaína estava na moda. A substância já havia sido defendida por Sigmund Freud como a solução de diversos tipos de patologias psiquiátricas e até mesmo da dependência à morfina. Quando Karl Kohler demonstrou seu efeito anestésico local, ficou mais evidente ainda que ela poderia ser uma droga substituta para os opiáceos. A segunda opção veio da farmacêutica alemã Bayer, e seu nome era heroína. A Bayer havia modificado a molécula da morfina, acrescentando 2 grupos acetis na sua estrutura. A intenção era a de melhorar a morfina, diminuindo sua capacidade de causar dependência. Como depois se comprovou, a farmacêutica não poderia estar mais enganada. A heroína se mostrou mais viciante que sua antecessora. Em pouco tempo, a cocaína e a heroína se espalharam em todas as classes sociais de Nova York. O uso se tornou comum, assim como a sua procura, e novamente, esse comportamento chamou a atenção de autoridades e perguntas se estabeleceram. Seria possível que as novas e milagrosas moléculas que se mostravam tão promissoras não fossem a solução para a dependência aos opiáceos? Ou pior que isso, ao invés de solucionar o problema, estariam ampliando-o? Da dúvida surgiu a vigilância. O comportamento dos cidadãos americanos estava sendo constantemente questionado. Porém, desde o início, a maior preocupação não era com a classe alta e média, já acostumadas em usar tais substâncias, mas sim de um grupo específico formado por profissionais de sexo, apostadores e ladrões que frequentavam antros de ópio, administrado por chineses. Este desvio de foco se justificava por ser mais fácil e simples de combater. Além deles, um outro grupo preocupava ainda mais as autoridades: os jovens urbanos que pareciam se divertir cada vez mais com as substâncias. Este alarde, até certo ponto, era legítimo, já que se tratava da principal força de trabalho. Afinal, se os jovens perdessem o estímulo pelo ofício, quem manteria a pujante economia de Nova York? Existiam, portanto, muitos interesses em jogo. Em 1914, um médico que clinicava em Manhattan, espantado, relatou que o número de pessoas viciadas havia aumentado consideravelmente nos últimos 5 anos. Ainda em 1914, o estado de Nova York criou a Lei Boylan, que deu início a uma perseguição de vendedores ambulantes, drogarias e jovens viciados. Com a popularização das recém-criadas seringas hipodérmicas, o uso de cocaína injetável disparou. O efeito instantâneo de uma administração da droga fez com que cada vez mais usuários procurassem por novas doses. Foi neste contexto que o primeiro surto de overdose por cocaína ocorreu no bairro Chinatown, em Nova York, onde era comum os antros de ópio, jogatina e prostituição. As autoridades agora já não tinham mais dúvidas de que precisavam fazer algo. Assim, em 1º de março de 1915, a Lei Harrison entrou em vigor, tornando muito mais difícil o acesso às substâncias. Foi aí que o usuário começou a ser visto como pária social, sendo marginalizado. As novas leis definitivamente conseguiram convencer muitos em evitar as drogas, agora ilegais, e desencorajou outros a experimentá-las. Porém, alguns não podiam ou não queriam parar. Como a demanda continuou a existir, o mercado também continuou. As drogas começaram a serem fabricadas e vendidas de forma clandestina. O consumo passou a ser feito em locais que anteriormente já forneciam as substâncias juntamente com outros tipos de serviços ilegais,
no caso, a prostituição. A perseguição aos usuários se tornou uma rotina em bairros menos favorecidos. Contudo, não foi o que se observou na classe média e alta, que continuaram com o hábito em festas e reuniões sociais. Essa se tornou a principal fatia do mercado consumidor durante décadas, sem nunca sofrer a perseguição que as classes mais baixas sofreram. Em 1915, uma das primeiras pesquisas de que se tem notícia sobre o perfil dos usuários de drogas revelou que dos 147 internados em uma clínica de reabilitação, 103 eram do sexo masculino e 44 eram do sexo feminino. A maioria brancos. 38 usavam apenas morfina, 27 heroína, 21 heroína e cocaína e os 61 restantes usavam combinações das drogas. Cerca de 30 dos 147 culpavam o tratamento médico sobre seu vício. Praticamente todos utilizavam as drogas em busca de prazer. Mais de 50 leitos eram ocupados por renomados profissionais de saúde, como médicos, enfermeiras e farmacêuticos. Assim, apesar de atualmente os dependentes químicos serem considerados marginais, o vício moderno tem sua origem no leito familiar de uma sociedade conservadora e moralista. Talvez, de forma velada, esse fosse um jeito de anestesiar as frustrações de pessoas que viam o mundo progredir rapidamente, mas não obtinham a mesma rapidez na realização dos seus anseios mais íntimos. Por outro lado, os efeitos analgésicos de opiáceos ajudavam profissionais do sexo a superar as vicissitudes de sua profissão, algo que, em certa medida, pode também servir como justificativa para profissionais de saúde como médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Quem diria que no início do vício moderno, uma grande fatia dos usuários fosse composta por membros da sociedade, tão respeitados como donas de casa, prescritores de medicamentos, cuidadores de pacientes e dispensadores das drogas.